Você já sentiu que algo no seu corpo mudou, mas não soube dar nome àquilo? Às vezes, é como se o intestino ficasse mais quieto, mas diferente. Um incômodo aqui, outro ali, um cansaço fora de hora. A sensação de que algo não está fluindo como antes. E com o passar dos dias, tudo isso vai sendo empurrado para o fundo da rotina, como se fosse só mais um sinal da idade. Mas e se eu te dissesse que esses pequenos avisos, que muita gente ignora, já foram o primeiro sinal de câncer em muitos dos meus pacientes com mais de 60 anos? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Não com medo, mas com cuidado. Porque o câncer de intestino nem sempre chega fazendo barulho. Na maioria das vezes, ele chega sussurrando, e o problema é quando a gente não escuta. Você talvez esteja sentindo exatamente isso. Prisão de ventre mais frequente, um cansaço sem explicação, mudanças no formato das fezes, até um sangramento leve e intermitente que parece ser só de uma hemorroida antiga. E talvez tenha pensado que isso é normal, que com a idade tudo muda mesmo. Mas será que você não está normalizando o que, na verdade, é um pedido de socorro do seu corpo? Se esse assunto já despertou alguma lembrança ou te fez pensar em alguém querido, aproveita para curtir este vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que possa estar passando pela mesma situação. Às vezes, um simples vídeo é o começo de um cuidado que salva vidas. Você já percebeu como o intestino é um órgão silencioso? Ele não grita, ele avisa, ele fala baixo, com sinais pequenos. E muitas vezes é confundido com coisa da idade. E é aí que mora o risco. O corpo dá sinais. A medicina não depende apenas da dor para fazer um diagnóstico. E você não precisa esperar sofrer para procurar ajuda. Hoje vou te mostrar como o intestino pode estar tentando te alertar há anos. E o que você pode fazer para escutar esse alerta antes que ele se torne algo mais sério. Vamos conversar sobre isso, com calma, com clareza e com respeito à sua história. Porque ainda dá tempo de mudar o rumo dessa conversa com o seu corpo. Você talvez tenha notado que, com o passar dos anos, o seu intestino já não funciona como antes. Um dia prende, no outro solta demais. Às vezes, os gases aumentam ou fica aquela sensação de que o intestino não esvaziou por completo, mesmo depois de ir ao banheiro. Muitos pacientes me dizem: "Ah, doutor, depois dos 70 é assim mesmo, tudo muda." Mas será que isso é verdade? Será que é mesmo normal sentir esse desconforto todos os dias? A gente cresce ouvindo que intestino preso é coisa da idade. Mas isso não é uma regra. Nem sempre é apenas o envelhecimento. Esses sintomas, prisão de ventre frequente, alternância com diarreia, fezes finas, sensação constante de evacuação incompleta, muitas vezes escondem algo mais profundo. Alterações na mucosa intestinal que, se não forem observadas, podem evoluir para quadros mais sérios, como o câncer de intestino. O problema é que o corpo começa a dar sinais e a gente aprende a se acostumar com eles, como se fossem parte da rotina, mas não são. Seu intestino fala com você todos os dias. Ele avisa através da frequência das idas ao banheiro, da consistência das fezes, da presença de gases fora do normal. E tem um detalhe que poucos observam com atenção: a cor e o formato das fezes. Se elas ficam muito finas, como um lápis, ou com um tom mais escuro, quase preto, isso pode indicar sangue oculto, algo que não se vê a olho nu com clareza, mas que merece ser investigado. O intestino não muda de comportamento por acaso. Nenhuma mudança repentina deve ser ignorada. Talvez você tenha pensado, mas nunca senti dor. E justamente por isso é importante olhar com mais carinho. O corpo nem sempre grita. Às vezes, ele só cochicha, e é nesse cochicho que está a chance de agir antes que seja tarde. O que hoje parece pequeno, amanhã pode custar muito mais do que uma simples atenção. Já parou para pensar há quanto tempo seu intestino vem tentando te dizer alguma coisa? Muita gente acredita que só existe motivo para se preocupar quando há dor, como se a dor fosse o único sinal de que algo está errado.
Mas no intestino nem sempre é assim. Na verdade, o câncer intestinal costuma ser silencioso. Ele vai se desenvolvendo devagar, quase sem ser notado. E quando a dor finalmente aparece, em muitos casos, a doença já está avançada. Isso é o que mais me preocupa em pacientes mais velhos, o costume de esperar o sofrimento físico para buscar ajuda. É compreensível. Você aprendeu desde jovem que dor era o termômetro da gravidade. Só que o corpo muda, e com ele mudam também os sinais que ele dá. Um intestino que altera o ritmo, mas não dói, já está avisando. Quando você percebe fezes mais finas, mudanças na frequência, sangramentos leves ou aquele cansaço constante que parece não ter explicação, tudo isso já é o corpo falando mesmo sem doer. Muitos dos meus pacientes só marcam consulta quando a dor fica insuportável. Alguns chegam até a desmaiar de anemia causada por sangramentos intestinais ocultos. E quando fazemos os exames, descobrimos que o tumor já avançou. E sabe o que mais dói neles? Não é o diagnóstico, é a frase que se repete. Se eu tivesse vindo antes, você pode não sentir dor alguma e ainda assim carregar um risco. É por isso que exames preventivos, como o de sangue oculto nas fezes, são tão valiosos. Um teste simples, feito uma vez por ano, pode adiantar o diagnóstico em muitos anos. Isso não é exagero, é realidade. Já pensou na tranquilidade que seria saber que está tudo bem? Ou descobrir algo no início, quando ainda é mais fácil de tratar? Ouvir o silêncio do corpo é uma forma de cuidado. Não é medo, é sabedoria. E sabedoria não tem idade. Você tem o direito de envelhecer com autonomia, com clareza, sem carregar o peso da dúvida. Mesmo sem dor, seu corpo continua se comunicando. A pergunta é: você tem escutado? Você já se olhou no espelho e sentiu que estava mais abatido do que de costume? Uma palidez que não melhora, olheiras mais fundas, aquele ar de cansaço mesmo depois de uma noite inteira de sono? Muitos pacientes meus chegam assim. Acreditam que estão anêmicos por causa da idade, ou que o corpo está apenas mais fraco. E nem imaginam que o intestino pode ser o responsável por essas mudanças no rosto. O intestino não cuida só da digestão. Ele também participa da absorção de ferro e da produção de energia. Quando algo não vai bem ali dentro, o reflexo aparece do lado de fora. Palidez na pele, olhos fundos, falta de ânimo, sono que não recupera. Tudo isso pode ser sinal de sangramentos internos discretos, aqueles que não pingam, mas esgotam você aos poucos. Já acompanhei pacientes que chegaram dizendo: acho que estou ficando velho demais para ter disposição. Mas quando investigamos com mais cuidado, havia um problema intestinal escondido. Não havia dor, nem incômodo direto no abdômen. Só aquele cansaço persistente, aquele olhar apagado, aquela ausência de vontade. E por trás disso, um sangramento oculto causado por um tumor silencioso. É natural associar essas mudanças físicas ao envelhecimento, mas nem tudo é culpa da idade. Se o seu rosto está mais pálido, se você acorda exausto, se as tarefas simples do dia parecem mais difíceis do que antes, talvez o seu intestino esteja gritando, mas de forma invisível. E essa é uma das formas mais traiçoeiras que o corpo tem de pedir socorro. Quando ele não dói, mas muda seu reflexo no espelho. Então, pare um momento e se olhe de verdade. Esse cansaço é realmente só da idade? Ou será que seu corpo está te contando outra história? É comum, entre os homens acima dos 60, uma certa resistência em falar sobre o próprio corpo, ainda mais quando o assunto é intestino. Muitos evitam comentar que estão presos, que as fezes mudaram, que algo não está certo. Há quem sinta vergonha, quem ache que é frescura ou simplesmente prefira o silêncio. Mas esse silêncio pode custar caro, porque enquanto a conversa é evitada, o problema pode estar crescendo por dentro. Na minha experiência, vejo que esse comportamento é mais frequente entre os homens. Alguns dizem: isso é só de vez em quando.
Mas quando investigamos, descobrimos que esse, de vez em quando, se repete há meses, e em casos mais graves, já existe um tumor dificultando a passagem do bolo fecal. É um cenário que poderia ter sido evitado com uma simples conversa, com a coragem de contar que algo mudou no banheiro. Um paciente que acompanhei, homem de 68 anos, contava que se sentia mais inchado, mais preso, mas sempre dava uma desculpa. A comida, o calor, a falta de caminhada. Nunca achava que era algo sério. Quando finalmente procurou atendimento, o tumor já bloqueava parte do intestino grosso. E tudo começou com pequenos atrasos no funcionamento intestinal, que ele não mencionou a ninguém, nem à esposa, nem aos filhos. Guardou para si, como quem guarda uma vergonha. Mas não era vergonha, era o corpo pedindo ajuda. Falar sobre as fezes, sobre os hábitos do intestino, ainda é tabu para muita gente. Mas não deveria ser. Isso é cuidado, é autoconsciência. Quem escuta o próprio corpo preserva a própria força. Você que chegou até aqui nesse vídeo já deu um passo imenso. Escolheu se informar. E isso sim é sinal de coragem. Não porque há algo errado com você, mas porque você se respeita o bastante para não ignorar os sinais do seu próprio organismo. Então, pense, há quanto tempo você não conversa com alguém sobre o seu intestino? E se essa conversa puder fazer a diferença entre viver bem ou descobrir tarde demais? Existe um detalhe pequeno, quase imperceptível, que muitas vezes passa despercebido no dia a dia: o sangue no papel higiênico. Pode ser só um traço, uma listra fina, um ponto avermelhado. E é comum ouvir a explicação imediata: ah, deve ser só uma hemorroida. Ou então, foi a força que fiz ontem. E assim, o tempo vai passando. E esse sinal tão importante acaba ignorado. Mas ele pode ser o primeiro aviso de algo muito mais sério. O câncer de intestino pode provocar pequenas hemorragias internas. Elas nem sempre escorrem, nem sempre sujam o vaso. Às vezes, só aparecem mesmo no papel, como uma marca discreta. E é justamente por ser discreta que muita gente não dá a devida atenção. Só que essa pequena quantidade de sangue, que parece inofensiva, pode estar acontecendo há meses dentro do intestino. Pode estar ligada a uma lesão que cresce em silêncio, sem dor, sem incômodo, até que seja tarde. Já acompanhei muitos pacientes que só procuraram ajuda depois de notar sangue várias vezes. Alguns diziam: pensei que era fissura, isso já aconteceu antes. Outros achavam que era um sintoma normal por conta da idade ou da alimentação. Mas quando investigamos com os exames adequados, a origem era outra. E não era simples, era um tumor, muitas vezes já em estágio avançado. Tudo começou com aquele pequeno detalhe ignorado. Seu corpo não mostra sangue por acaso. Mesmo quando é pouco, mesmo quando parece ter uma explicação simples, é sempre um sinal. O intestino, quando está doente, não grita de uma vez. Ele vai dando sinais pequenos, quase tímidos. E esse talvez seja o mais importante de todos: o sangue escondido, o alerta silencioso. Se você já viu essa marca no papel, mesmo que apenas uma ou duas vezes, vale a pena lembrar que o corpo não mente. Ele só precisa ser escutado com mais atenção. Seu Gilmar tem 74 anos. Sempre foi um homem ativo, simples, daqueles que evitam médico e preferem resolver tudo do jeito antigo. Durante muito tempo, ele sentia umas cólicas leves, notava que as fezes mudavam, mas achava que era normal. Tinha semanas em que o intestino prendia mais, noutras ele soltava. É da comida, dizia, e seguia a vida. Nunca sentiu dor forte, nunca teve febre, e por isso mesmo nunca procurou ajuda. Os anos passaram, os sintomas continuaram, vieram devagar, como se fizessem parte da rotina. Quando finalmente a esposa insistiu e ele aceitou fazer exames, o diagnóstico veio: tumor no intestino grosso, já em estágio 3. Um susto, um baque, mas também uma chance. Seu Gilmar começou o tratamento, enfrentou tudo com coragem. Hoje faz acompanhamento regular, leva uma vida com adaptações, mas está bem. Vive com dignidade e sempre repete: se eu tivesse escutado meu intestino antes,
tudo teria sido mais fácil. A história dele não é exceção. É mais comum do que se imagina. E serve de alerta para quem está agora, talvez como ele estava aos 70 anos, sentindo pequenos desconfortos, mas achando que é só mais um efeito da idade. Não é só com dor que o corpo fala. Às vezes, ele sussurra durante anos, e cada sintoma ignorado vira uma oportunidade perdida de cuidar mais cedo. Você que está assistindo este vídeo talvez esteja passando pelo que seu Gilmar passou, ou talvez conheça alguém assim. Lembre-se, não é fraqueza buscar ajuda. Não é exagero querer entender melhor o que está acontecendo com seu corpo. É respeito. Respeito por quem você é e por quem ainda pode ser. Seu Gilmar descobriu tarde, mas há tempo. E você? Está ouvindo o que o seu corpo tem a dizer? Mesmo que você não tenha nenhum sintoma agora, ou que ache que está tudo bem com seu intestino, há algo importante que pode ser feito hoje. E não se trata de uma mudança difícil, nem de um tratamento complicado. É apenas a escolha de não ignorar os pequenos sinais. Um dos exames mais importantes para quem tem mais de 60 anos é a colonoscopia. Ele não só detecta tumores no início, como também permite prevenir, retirando lesões antes que se tornem um problema maior. É um exame que salva vidas, em silêncio, como o próprio intestino costuma fazer. Observar o intestino deve ser tão natural quanto observar a memória. Quando você esquece onde deixou algo, você se preocupa. E quando percebe que não foi ao banheiro como de costume, ou que algo mudou nas fezes, será que dá a mesma atenção? Cada mudança conta. O intestino é um sistema delicado que conversa com o resto do corpo. Ele precisa de cuidado, de atenção diária. Não como um fardo, mas como um hábito de carinho consigo mesmo. Cuidar da alimentação, manter o corpo em movimento e dormir bem são pilares que ajudam. Mas, acima de tudo, o mais importante é não normalizar o desconforto. Não se acostumar com o que faz mal. Se algo incomoda, se algo mudou, é porque há um motivo. E o corpo, como uma máquina sábia, só quer avisar que algo pode estar fora do lugar. Seu corpo ainda escuta o que você faz por ele, ainda responde aos seus gestos. E mesmo com o passar dos anos, ele ainda quer viver com você da melhor forma possível. Mas para isso, precisa ser ouvido. E o intestino, esse órgão discreto, muitas vezes esquecido, é um dos que mais fala quando a saúde começa a se alterar. Pode não ser com gritos, mas é com sinais claros para quem decide prestar atenção. Você está prestando atenção hoje, e isso, por si só, já é um começo. É importante lembrar que muitos desses sinais que conversamos aqui, prisão de ventre, mudança nas fezes, cansaço sem explicação, sangue no papel, aparência abatida, já foram, em muitos casos, o primeiro indício de um câncer intestinal silencioso. E silencioso não quer dizer inofensivo. Ele avança em silêncio enquanto o cotidiano continua, enquanto a rotina distrai e o tempo passa. A maioria dos casos que vejo em consultório poderia ter sido detectada anos antes, não por falta de tecnologia ou recursos, mas por causa de um detalhe simples: o hábito de ignorar o próprio corpo, de achar que tudo é normal, de evitar falar sobre sintomas íntimos, e quando o diagnóstico finalmente aparece, vem acompanhado de culpa, de arrependimento, de frases como: se eu tivesse falado antes. Mas o corpo não quer te punir, ele quer te avisar. E ele avisa, com pequenos sinais, com mudanças sutis. O desafio é escutar esses sinais antes que se tornem gritos. Buscar ajuda médica não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. E sabedoria você já tem. Está aqui, escutando, refletindo. Isso mostra o quanto você se importa consigo mesmo, o quanto você respeita sua história. Você já parou para pensar quantas vezes seu corpo tentou conversar com você, mas você estava ocupado demais para ouvir? Talvez hoje seja o momento de mudar isso, de retomar o diálogo com seu próprio organismo, porque o corpo sempre fala. E quando a gente aprende a escutar, descobre que ainda há tempo.
tempo para cuidar, para prevenir, para viver com mais leveza e autonomia. A conversa ainda não terminou e você ainda tem muito pela frente. Talvez o mais importante de tudo isso seja entender que a prevenção ainda está ao seu alcance. Mesmo que você já tenha notado algum desses sinais, mesmo que tenha se identificado com as histórias que compartilhei até aqui, nada está perdido. O corpo tem uma capacidade imensa de se adaptar, de reagir quando é cuidado a tempo. Não precisa de medidas radicais, precisa de atenção, de escuta e de pequenos passos consistentes. A rotina pode mudar com decisões simples, e o primeiro passo é observar-se com mais delicadeza, perceber se algo mudou. Se o intestino está mais preguiçoso, se o cansaço aparece mais cedo, se o papel higiênico revela um detalhe que não estava lá antes, não é para criar medo, é para criar consciência, porque todo corpo maduro tem sua história, e cada história carrega marcas, aprendizados, mas também oportunidades de recomeço. Há um detalhe que sempre repito aos meus pacientes: não é tarde demais. O envelhecimento não é um fim, é um novo ritmo, e ele pode ser vivido com saúde, com dignidade, com autonomia. Mas para isso, é preciso parar de normalizar o que incomoda. É preciso dar atenção ao que antes era deixado para depois. A saúde intestinal é um pilar dessa fase da vida. Quando ela está em ordem, o sono melhora, o humor se equilibra, a digestão se torna mais leve, o corpo agradece. E é por isso que estamos aqui nessa conversa, porque cuidar do intestino é cuidar da vida que você ainda quer viver. Das manhãs com menos desconforto, das tardes com mais energia, das noites com descanso verdadeiro. Não se trata de buscar perfeição, nem de voltar a ser como antes. Se trata de fazer as pazes com o que o corpo tem mostrado e escolher com consciência como seguir daqui em diante. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer entender melhor o próprio corpo. E isso, por si só, já é um gesto de cuidado. A verdade é que os sintomas intestinais sutis, aqueles que vêm devagar, quase como se pedissem licença, já foram para muitos idosos o primeiro sinal de um câncer que poderia ter sido tratado mais cedo. Não são sintomas escandalosos, são detalhes, mas detalhes que importam, porque o corpo não escolhe gritar logo de cara. Ele sussurra, ele repete, ele espera ser notado. Você não precisa viver com dúvidas. Não precisa carregar esse incômodo calado, achando que é frescura ou que ninguém entenderia. A medicina está aqui para acolher, não para julgar. Buscar ajuda não é motivo de vergonha. É um ato de sabedoria, um ato de respeito por tudo o que você já viveu e por tudo o que ainda quer viver. Então, se você notou que algo está diferente, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça bobo, não ignore. Pode ser esse passo que vai preservar sua vida com dignidade, com autonomia, com saúde. Há um tempo precioso que ainda pode ser vivido com mais conforto, mais tranquilidade, mais presença, e eu quero agradecer profundamente por você ter ficado comigo até aqui, por ter dado esse tempo a si mesmo, por ter permitido que essa conversa entrasse no seu dia. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém querido. Às vezes, é esse gesto simples que leva cuidado a quem está precisando em silêncio. Vamos seguir juntos, com mais escuta, mais conhecimento e mais acolhimento. Seu corpo ainda está falando e você está pronto para escutar.